mas saiu porque não dava para conciliar a escola com o trabalho do cego. Quando chegou a notícia que ele tinha falecido. Foi uma tristeza. Ele era uma pessoa maravilhosa. Sempre que tinha churrasco, ele estava lá fazendo churrasco para a gente. Mesmo afastado da escola, daí outro, a Covid venceu. Sejam bem-vindos, alunos, Thaís, Brenda, Vivi. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Que turma é essa, Lúcia? Que série? Olha, é misturado. Tem segundo, tem terceiro, tem primeiro. Ah. Porque ela é viva, o aluno que escolhe para qual ela quer ir. Ah, Tem um entendi. dia do feirão e eles escolhem, né, para onde querem ir. Aí, nesse horário, todos os professores estão com suas eletivas. Aí a gente cria o link, eles saem da sala de aula e vêm para cá. Até o vídeo. Aí depois disso eles têm aula. Então, pessoal, vai ser uma manhã bem agradável esse pouco tempo que nós temos. E vamos aqui compartilhar conhecimentos. E vamos observar o quanto a literatura, quanto as músicas, elas têm muito o que falar para nós, viu? Então, só vamos, quando a professora Lúcia disser assim, vamos, aí eu já começo a compartilhar aqui os slides que preparei e tal, para que a gente possa... Organizando a culminância, que será em agosto. Quando for o dia da culminância, eu vou convidar você para participar também, para você assistir. Tá certo, viu? Tá bom. A culminância de todas as eletivas. Aqui está do nosso grupo de música, a gente já tem a Dominique, que vai recitar, né? Ela vai fazer a recitação da música, vai ter outro, a gente vai gravar um protesto em cima da música, apesar de você. Uhum. Vamos fazer uma abertura de uma menina que canta, que ela gosta de cantar, que é do clube de música de Tropicália. Uhum. Né? Vai ser bem diversificada a apresentação no final de tudo. Aí. Ok, bom. Eu... Faixa de 12 e 13 alunos, são 15 alunos, mas sempre só assistem 10, 12, nunca assistem mais. Não, mas é a quantidade, às vezes a pessoa tem algumas coisas que tá para fazer e tal, que não dá para assistir aula nesse momento. Muitos deles perdem conexão, né? Estão sem conexão. Uma semana mesmo, hoje mesmo teve aluno que passou no privado. Professora, eu não vou assistir aula, porque eu estou sem conexão, estou aqui com o celular da minha mãe, ela vai no trabalho. É a realidade, né, do nosso aluno. É verdade. Não só para aluno, mas professor também, porque às vezes a internet falha, né? Com certeza. E às vezes tem uma obra interminável. Exatamente. Graças a Deus que parou. Espero que não, porque é interminável essa obra. Se complica mesmo. Eu sou Maconha. Oi. Se eu não me engano, seu rosto é bem familiar. Ah, meu filho, eu tenho um Instagram, tenho um Facebook, já ensinei na escola Padre Hildo Bandeira por 12 anos. Aí eu já ensinei no Colégio Decisão. Você mora onde? Atualmente estou morando aqui com Mandacaru. Mandacaru, então tem muita gente aí de Mandacaru que foi meu aluno na escola Padre Hildo Bandeira. Aí, muita gente aí, eu fui candidato a vereador também, então muitos ex-alunos meus fizeram a campanha aí no bairro de Mandacaru para mim e foi bom, então assim. Então provavelmente você deve ter me visto ou pelo Instagram, Facebook ou por propaganda política ou alguém que você conheça foi meu aluno. Tem muito aluno, ex-aluno aí em Mandacaru, viu? Esse daí é a minha sogra, quando é reunião de Enem, meu filho. Ah, é? Você vê o tanto de comida que ele leva Mas para nossas formações. tem que ser assim. Ele tá em que série? Você tá em que série? Atualmente no segundo ano.
Segundo ano, muito bom. Daqui a pouco fez o Enem como treineiro ou não fez ainda? Não, ainda não participei, não. Pronto, aí quando Mas vier. esse eu não pretendo. Pronto, era isso que eu ia dizer a você. Esse ano tente, porque aí você vai ver o seu nível de conhecimento e no ano que vem você dá uma aperfeiçoada para ficar com nota 1000, porque eu sei que a professora Lúcia é 1000 em redação, viu? Assim como. Eu não gosto muito não de redação, não. Ih, é? Redação. Ah, é. Admito que por mim eu sou muito ruim de redação. Mas aí temos as dificuldades. Ah, é? Ela tem violão, Lúcia? É Isabeli. Isabeli tem violão? Ela gosta que o menino toque e ela canta. Ah, tá certo. Ela não chegou ainda, Dominique que toca, né? Certo. Como a gente está longe, né? Sem presencial, a gente tinha realmente esse clube de música, eles eram muito ativos, né? Mas com essa pandemia houve um pouco de afastamento, né? Mas quando tiver vacinado, todo mundo voltando, aí vamos melhorar a situação. A prefeitura quer voltar, né? A prefeitura. Mas os sindicatos não deixam não. Aqui onde eu estou morando, tem a Chico Xavier, sabe? A Chico Xavier, da hora que eu vejo a Chico Xavier todo dia. Na semana passada, porque a Chico Xavier agora é militar, né? É municipal, é militar. Eles estavam todo dia de abril, estava tendo um toque tudo, de como se fosse de saudade. Deve ser os professores que estão tudo ali batendo conferência. Mas chega o Dominique, que gosta de tocar. Essa aqui gosta de tocar. Cada um tem uma característica diferente. Então vamos lá, pessoal. De vez em quando vai ter algum barulho aqui, porque a rua de vez em quando é movimentada, onde eu moro aqui, e por isso eu já de antemão eu vou pedir desculpa. Eu estou com vocês aqui no Meet e vou apresentar para vocês sobre algumas análises de músicas e o contexto histórico, algum conceito de literatura, de redação. Então vai estar assim bem, o entendimento vai ser bem amplo, certo? É claro que eu não vou entrar em todos os detalhes, porque isso vai ser mais aprofundado provavelmente nas disciplinas, né? Porque essa relação da música com a literatura e com a poesia requer um conhecimento histórico, certo? Desse contexto histórico, e daí vocês vão observar que as outras disciplinas, né, nessa interdisciplinaridade, elas vão focar esses conteúdos. Se você não viu o conteúdo, você vai ver, certo? Daqui para o final do ano vocês vão ver o conteúdo que a gente vai tratar aqui. Vou passar para vocês um slide. Esse slide eu preparei para vocês, deixa eu ver onde é que ele tá. Ok. Aí eu preparei para vocês e eu vou falar um pouco sobre essa questão da música, da poesia e da literatura, certo? Eu tenho um canal no YouTube, eu sou também professor da rede privada, eu também sou corretor, avaliador, né, da redação do Enem, assim como a professora Lúcia. E trabalhamos há muito tempo numa equipe e assim vemos que a sua preparação é muito importante para que primeiro você cresça como profissional, futuro profissional que vai entrar na universidade e também como pessoa. Uma pessoa que respeita as diferenças, uma pessoa que sabe ter análise crítica com toda a situação, toda a situação vivida, né? A nossa situação cotidiana. Então a música e a literatura e a poesia, elas estão muito relacionadas, certo? A música, ela é chamada letra de canção. Tá, apareceu aí, Lúcia, Apareceu, tá ok. Tá ok, né?
Aí se não tiver, você me diga pra eu pegar e mudar aqui, Tá viu? ok. Tá ok. Aí, olha, a música ela é muito importante. É tanto que nós temos contato com a música desde muito pequeno, né? A mãe, quando está grávida, a mulher, quando está grávida, ela começa a cantar a canção de ninar para o bebê. E segundo a medicina, os médicos, eles dizem que isso faz muito bem e, além do mais, a criança ela reconhece esse a fala da mãe, né, quando ela vem ao mundo. E então nós temos. Oi? Teve uma música dessa de que a mãe cantava, tirei um pau do gato, Uhum. eu tô bem em um dos Enem da vida aí, essa canção. Pois é. Tem ela no Enem. Então, aí a prova do Enem ela é estruturada com vários gêneros textuais, a poesia faz parte, certo? A poesia faz parte, também a letra de canção, música, cartaz, muita coisa, são vários gêneros textuais que está sempre presente na prova do Enem. E aí a letra de canção, o texto musical, também ele é chamado de texto musical, como eu já disse a vocês, ele tem todo um contexto na nossa vida, né? A música, ela está bem assim presente na nossa vida desde quando a gente nasce, né? Como eu já citei aqui. Então, olha, a música ela vai combinar elementos verbais como palavras, a língua escrita, versos, estrofes, rimas e ritmos, como também elementos não verbais, como o som, como a música, como os instrumentos musicais, porque toda a música é um conjunto, certo? É um conjunto dessas duas linguagens, a linguagem verbal e não verbal. Essa linguagem não verbal, ela inclui aí os toques, os sons, os compassos, tudo isso, certo? E a música, ela vai expressar o sentimento do eu lírico para aquele momento. E se a gente não entender a música dentro desse contexto, nós vamos ficar sem entender a interpretação de texto. Então, numa interpretação de texto, que pode cair uma letra de canção, né, um texto musical, você tem que entender o contexto daquela música. Mas antes de relacionar as músicas que eu escolhi para a gente avaliar aqui, eu vou falar também sobre conotação e denotação. Conotação é o sentido figurado da palavra. Quando você diz uma palavra, diz uma frase, você tem um sentido diferente daquele que é o sentido real. Daí o sentido real ser chamado de denotação. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Quando o namorado de vocês ou a namorada, ele diz: você é uma flor, né? Você é um bombom, sei lá como é que fala, né, e tal. É a gatinha, né? Você está usando essa frase, essa palavra flor, gatinha, etc., numa linguagem figurada. Isso é chamado de conotação. A música, ela sempre vai ter sentido figurado. Na maioria das estrofes lá, sempre vai ter sentido figurado, que requer um conhecimento amplo para que a pessoa possa entender aquele conhecimento. A denotação já é o sentido real da palavra, né? Como, por exemplo, a flor é vermelha, a rosa é vermelha, né? Então, é o sentido real. Aí é o sentido literal, o sentido do dicionário. Não tem outra interpretação, é só aquilo mesmo, ok? Então, esse conceito é bem aplicado na letra de canção, no texto musical. Existem os textos em poesia e em prosa. O texto em poesia é aquele que tem rima e o texto em prosa é aquele que não tem rima. Então, o texto em poesia, eu não estou falando com vocês desse tipo de texto, certo? Porque eu não estou rimando. Mas se eu tivesse fazendo uma rima, né, aqui com vocês, aí eu estaria fazendo uma poesia.
Agora no momento eu estou falando em prosa, porque eu não estou rimando as palavras, então tem essa diferença. É bom a gente sempre ter em mente esse conhecimento. A metrificação, eu não sei se vocês já estudaram a metrificação. Aqui alguém já estudou a escansão, metrificação? Nessa sala já? Eu acho que Não, né? Aí eu vou dar aqui um exemplo, eu vou ter que fugir um pouquinho eu vou botar aqui um verso. A metrificação é o seguinte, eu não sei se vocês já viram essa poesia aqui que eu vou escrever e a gente vai analisar ela, né? Eu acho que já, acho que esses meninos tudo aí inteligente. Aí, olha, vocês já ouviram falar em Luiz Vaz de Camões, né? já, isso aí já. Pronto. Luiz Vaz de Camões, ele fazia soneto. Soneto é um poema com dois quartetos e dois tercetos. Aí então isso é um soneto que a gente vai observar. O soneto ele tem duas estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Aí ele fez um soneto muito bonito, que já teve até propaganda na televisão sobre isso. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Esqueci o acento ali. É um contentamento. É dor que desatina sem doer. Que desatina sem doer. Então, olha, aqui eu tenho 4 versos. Esses 4 versos essa estrofe aqui é chamada de quarteto. Então ele tem 4 versos, 3 versos e 3 versos. A escansão, ele vai falar sobre o tipo de rima, sobre a quantidade de sílabas poéticas que nós temos. Por exemplo, a palavra ver aqui, ela tá combinando com que outra, ela tá rimando com que outra palavra? Com doer, certo? Então essa vai ser a rima A, certo? A rima A. E essa outra, sente, vai rimar com descontente. Deixa eu botar aqui uma coisinha verdinha aqui. Isso é chamado de metrificação, certo? Aí aqui vai ser a rima B e aqui embaixo também a rima B, certo? Então, metrificação vai tratar sobre rima. Quem aqui já fez uma literatura de cordel? Já ouviram falar de cordel, né? Então, eles têm vergonha de falar, tá certo. É porque... Certo. Então... A gente já fez cordel pra nossa... Como é o nome que a gente fazia na biblioteca? Sarau. Muito legal. Então, o cordel tem essa estrutura que eu estou mostrando pra vocês, certo? Desculpa, eu disse a vocês que de vez em quando tem um barulho aqui. Aí, então, o cordel tem essa mesma estrutura que eu estou mostrando para vocês, certo? De rimas A, B, B, A ou A, B, B, tanto faz aí de acordo com que rima a última palavra. Quando não tem rima, né? Quando não tem rima, as rimas são todas diferentes, é chamado de versos brancos, certo? Esses versos são versos brancos. Eu vou só aqui também falar um pouco sobre a divisão da sílaba na poesia, que ela é muito importante. Por quê? Porque a pessoa que vai fazer uma música, ela tem que ter todo esse conhecimento que eu estou mostrando para vocês, certo? Esse conhecimento, ele é chamado de metrificação, escansão, né? Ou versificação. Olha, quando a gente está na aula de português, nós pegamos e dividimos
as palavras, né? Chamada divisão silábica, a divisão das sílabas. Em poesia acontece do mesmo jeito, certo? Em poesia acontece do mesmo jeito. Só tem uma única diferença, é que quando uma palavra ela termina com vogal e a outra palavra inicia com vogal, ela se torna uma só sílaba, certo? Então eu vou fazer aqui a metrificação, a divisão silábica da poesia nesse verso aqui, para mostrar para vocês. Eu vou usar uma barra, certo? Ó. Então é só eu dividir normalmente. Aqui não, aqui ó. Amor é fogo que olha, aqui tem um E e aqui tem um A. Então aqui ó, essas duas palavras, por ter essa terminação aqui ó, o E, vou botar uma cor diferentezinha aqui, o vermelho, não, o vermelho fica feio, vou botar um verdezinho aqui mais claro, não, um azul. E aqui ó, tem a outra que começa com uma vogal, aqui vai ser uma única sílaba, que arde sem se ver. Então, se você for contar aqui, tem 10 sílabas poéticas, certo? Esses versos são chamados de decassílabos. Vocês vão estudar muito isso ainda, ou já estudaram e estão relembrando. Então, amor é fogo que arde sem se ver. Então, se você for contar aí, essa divisão, você vai pegar e ver que são 10 sílabas poéticas. 10 sílabas poéticas é chamado esse tipo de verso de decassílabo. Alguém quer fazer um outro? Aqui o último. Você vai dizendo e eu vou botando a barrinha. Esse último tá fácil. Alguém? Não? Então vou fazer mais uma vez o último, ó. Divisão na poesia. É, do, que. Lembre-se que aqui tem uma vogal e aqui tem uma consoante. Então não junta. Desatina, sem, do, e. Aí aqui desatina, aqui errei. Aí desatina, viu? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas poéticas. Então são versos decassílabos, ok? Então nesse entendimento de metrificação, que ela é muito importante para a música, certo? Eu me engasguei. Aí ele é muito importante para a música, porque todos quem escreve a música é diferente de quem musicaliza, e a pessoa que escreve a música ela vai ter todo esse entendimento sobre a metrificação. Agora vamos para a análise de uma música aqui, que todo mundo conhece, né? É Asa Branca, todo mundo aqui conhece Asa Branca, né? Todo mundo aqui, a maioria, eu acho que gosta de São João. E no São João você escuta muito essa música, ou se não escuta, né, no chamado forró pé de serra, você já ouviu falar dela, né? Às vezes na escola, quando tem o São João, quando tem o São João na escola, vocês vão pegar e sempre escutam os professores passando essa música. Eu vou pedir alguém para ler. Quem quer ler? Vai, Lolizinha das Quebradas. Lolizinha das Quebradas, lê aí. Certo. Então eu vou ler para vocês, certo? Eu não vou cantar, que eu não tenho... Leia, professora Lúcia, por favor. Vou ler. Quando olhei a terra ardendo, igual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação?
coração. Que braseiro me formaram um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Um pé mesmo a asa branca, bateu alto no sertão. Em Torice eu disse, adeus Rosinha, guarda comigo o meu coração. Então se eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo o meu coração. Hoje longe de minhas muitas léguas, numa triste solidão. Espera a chuva cair de novo, para me voltar pro meu sertão. Espera a chuva cair de novo, para me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração. Então, aqui, obrigado, professora Lúcia. Nós temos uma música, ela fala de muitas coisas, e aí vamos destrinchar o contexto dessa música. Esse período aqui é um período que está com muita fartura ou com muita dificuldade? Leia para mim os comentários aí que estão no chat, viu, Lúcia? Com dificuldade, professor. Muito bem. E que dificuldade é essa? A seca que atinge o sertão. E como é que eu sei que está falando aqui sobre a seca do sertão? E aí? Qual é o verso que me diz que diz que tá seca no sertão? Lá na parte de baixo, por falta d'água e também segundo as Muito a bem, terra ardendo. muito bem, tudo isso, certo? Aqui também nós temos uma festa popular. Qual é a festa popular aqui? Nosso maravilhoso São João. Muito bem, o São João, certo? Nós também temos uma outra característica muito comum do nordestino, tá no primeiro, segundo, terceiro verso. É uma característica do nordestino. É a sua... Começa com R. É a sua... Aqui, ó. Que característica é essa do nordestino? Leia para mim os comentários que estão aí, Lúcia. Tem nenhum comentário. Ninguém falou ainda? Minha gente, começa com R. Começa com RE. Vamos lá, gente. Vamos pensar aqui comigo. A característica, né? Sua religião. A religiosidade, né? Nós falamos então já de duas coisas aqui, ó. Falamos sobre a festa popular, sobre a religiosidade, certo? Aí ele toca várias vezes sobre essa religiosidade, essa questão da seca, né? Nós já falamos dela também, certo? Morreu aqui por falta d'água, perdi meu gado, ok? Aqui nós temos também uma outra temática, que ele diz assim, ó, que ele diz assim, peraí, deixa eu achar aqui, só um minutinho. Aí ele diz assim: então se eu disse adeus Rosinha. Qual é um assunto de geografia que você já ouviu que tem essa temática? A pessoa tá lá na sua terra, aí não tem muitas condições porque tá muito seca, tá muito sem trabalho, sem nada, e ela pega, ela diz adeus, tal, eu guardar contigo meu coração e tal. Qual é o assunto que é tratado aqui?
uma temática muito forte dos anos até 1990 tinha esse tipo de coisa acontecendo aqui no Nordeste. Alguém lembra? Ninguém? É o êxodo rural, gente. Olha, o êxodo rural, quando as pessoas saíam do interior para ir para a cidade, geralmente era para a cidade grande, como São Paulo, Rio de Janeiro, nos chamados, uns carros chamados pau de arara, e as pessoas iam para lá para ter melhores condições de vida. Então, quem é essa rosinha? Quem é essa rosinha que ele está dando a Deus aqui? E aí, quem responde? Quem é essa rosinha? Pode chutar, gente. Pode chutar. Ninguém quer falar. Uma pessoa que ele gosta. Que ele gosta, muito bem. Pode ser a esposa dele, como também pode ser a filha dele, certo? Ele dizendo que está indo. Você sabe o que é alazão? O que é um alazão? Hein? É um cavalo, muito bem. Não decola não, professora. A professora dá no colo, ó. Então, a alazão é um cavalo, né? Um cavalo que é muito apreciado no interior, certo? E essa asa branca é uma pombinha, que ela tinha asa branca. E aí, o Luiz Gonzaga, né, que fez a música e tal, ele colocou asa branca em relação a essa pombinha que tem no sertão, muito comum. Ela tem a asinha com a partezinha branca, certo? E ele está dizendo que essa situação todinha está fugindo, até a natureza não tem condições de ficar lá, certo? Nós temos aqui também, aqui um regionalismo muito forte, certo? Tem algumas palavras aqui que são que são da variação linguística do tipo regional, certo? A variação linguística, quando ele diz entonce, certo? Entonce, até a música, inter, né? Inter mesmo, a asa branca, entonce eu disse, deixa eu ver o que mais, léguas, deixa eu ver o que mais, judiação, que a gente também fala bastante, o povo fala muito no interior, né? Então aqui, mas ele tem, aí eu pergunto para vocês, dessa segunda estrofe aqui, ele tem alguma esperança de voltar? Sim ou não? Ele tem alguma esperança de voltar para sua terra? Sim ou não? Sim. Quando é que ele pretende voltar? Quando a chuva cair. Muito bem, quando a chuva cair de novo, certo? Então, nós temos também essa questão aqui de geografia, o ciclo da chuva, né? Ciclo da chuva, ciclo da seca, essas estações do ano, né? Que aqui no Nordeste não é muito clara, né? Que assim faz muito mais calor do que nas outras regiões. Então aqui mas aqui nós só temos o período do calor e o período da chuva, mais ou menos isso. Mas a gente sabe muito bem que existem as estações do ano, né? De geografia, mais uma vez. Então ele tem essa esperança de voltar, né? De voltar para a terra dele, justamente porque ele tem essa ideia de que a chuva irá cair de novo, né? Essa seca não é eterna, certo? E ele fala, qual é a cor dos olhos? Qual é a cor dos olhos de Rosinha? Tá na metade da segunda estrofe. Qual é a cor dos olhos de Rosinha? Se você for olhar aqui, ó, aqui tá dizendo, ó, quando o verde dos teus olhos, né, se espalhar na plantação.
Então nós temos aqui ele fazendo uma comparação dos olhos dela com a plantação, certo? A cor dos olhos dela, aliás, né? A cor dos olhos dela com a da plantação. Então eu coloquei aqui, né? No outro slide, eu vou passar o contexto histórico. A seca que assola o Nordeste, né? Um cenário desolador, certo? Nós temos um regionalismo muito forte da linguagem, o êxodo rural, nós temos a fauna e a flora, nós temos festa popular, nós temos religiosidade e também estação do ano. Tudo isso foi visto nessa música. Vamos para uma outra música? Vamos sim ou não? Ele botou aqui, Luiz Gonzaga, Choque das Moças. Muito bem, ali ele fez muitas músicas que até hoje ele é o ícone da nossa cultura, né? Aí, olha, aqui a análise da música Asa Branca, né? A música Asa Branca é uma forma de expressar a vida difícil do sertanejo. Tudo isso que vocês falaram aí também, que cooperaram e que eu falei também, tá aqui. Que apesar de amar sua terra, se sente obrigado a partir e procurar recursos fora dali. O eu lírico chega a questionar Deus, o porquê daquela falta de água que assola humanos e animais e compara a seca com uma fogueira. A canção também relata a seca gravada no sertão, que o compositor vai estabelecer um método de comparação das queimadas com a fogueira junina também, que devastou a plantação. Ele vincula a tal estado à falta de chuva, que consequentemente gera escassez de água nessa dada região, que culminou na morte do cavalo alazão, como eu já disse, que é uma espécie muito tradicional no interior. A maioria das pessoas que tem vaquejado, essas coisas, gostava de cavalo chamado alazão, né? O tipo de cavalo. Hoje não tem, assim, os mais velhos gostavam disso, né? Hoje não, hoje tem muita gente que não prefere esse tipo de cavalo, não. Quando a letra fala ao mesmo tempo da asa branca bateu asas do sertão, significa que aquela ave, que é sinônimo de esperança de chuvas, surgiu deixando um certo tipo de azar à região com a falta de chuva. A música também fala de sentimentos. Oi? É a crendice. É a crendice popular. A religiosidade, a crendice, a superstição. A música também fala de sentimentos do sertanejo por sua amada, Rosinha. Pode ser a sua filha também. Alguns acham que é a filha, alguns acham que é a esposa dele, que fica tristonha. Ele fica tristonho ao abandoná-la em busca da vida melhor em outra região, podendo voltar quando a chuva vier e cair. O hino do sertão nordestino, essa melodia Asa Branca, é um retrato fiel do homem sertanejo que vivencia a seca e decide sair do sertão em busca de melhoria de vida, deixando a terra e a família amada. Lembrar que aí envolve também um outro aspecto que eu lembrei nesse momento. É a questão das águas do São Francisco. Hoje nós sabemos que a água do São Francisco está chegando ao interior, né? E essa água ela ajuda bastante as famílias e a região. Então é por isso que a questão da seca ela é presente no Nordeste, mas ela é assim, hoje é menos sentida do que nos anos passados, né? Nas décadas passadas. Aí vamos para uma outra música, A Rosa de Hiroshima, certo? Eu vou pedir para a professora Lúcia pegar e ler aqui para mim. Eu adoro essa música. A Rosa de Hiroshima. Pense nas crianças mudas, telepáticas. Pense nas meninas cegas e pesadas. Pense nas mulheres mortas e mortas. Pense nas feridas lumosas, cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa psicose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada.
Pronto, então essa música, ela foi uma gravação de Ney Matogrosso, mas quem fez? Ela foi Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes fez essa poesia e um grupo chamado Secos e Molhados, eles cantaram, musicalizaram essa poesia. Nós sabemos o contexto histórico da cidade de Hiroshima, que a cidade de Hiroshima ela foi uma das cidades atacadas pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e soltaram bomba atômica tanto nessa cidade de Hiroshima como na cidade de Nagasaki. Então finalizaram ali com tanta atrocidade essa Segunda Guerra Mundial com essas bombas atômicas. Ele coloca a rosa de Hiroshima como uma imagem que eu acho que vocês têm no livro de vocês, que é essa imagem aqui, ó. Essa imagem que parece uma rosa aflorando, desabrochando, né? E aqui o cenário é a Segunda Guerra Mundial, né? As bombas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, que aí tá aparecendo na foto, certo? E as consequências dessa guerra na geração futura, certo? Ele fala também sobre a radiação que essa bomba soltou, fazendo com que muitas pessoas morressem, além de terem morrido instantaneamente, outros ficaram muito doentes e foram morrendo ao longo dos anos. Nós também temos a questão aqui atual, né? O caso de Chernobyl, que eu acho que vocês, como são novos, não são da década de 1980, 86, ali quando Chernobyl explodiu, né? Inclusive, Marconildo, ontem no jornal estava passando, depois de não sei quantos anos dessa caso de Chernobyl, porque 30 anos passou ontem, e dizendo quantos jovens hoje triplicou o caso de jovens lá com câncer devido a exposição da radiação. É isso mesmo. Então, um ano depois de Chernobyl, em 1987, foi o Césio 147 na cidade de Goiânia, Goiânia, ali em Goiás, em que as pessoas que catavam material para reciclar encontraram uma cápsula de Césio 147. Eles abriram essa cápsula, que era de um material para radiografia, alguma coisa assim, de raio-x. Aí esse material radioativo se espalhou, aí matou umas 6 pessoas e contaminou a cidade quase toda. E em 2011, quando deu o terremoto lá no Japão, a usina de Fukushima também explodiu lá o reator, e aí também tem uma radiação até hoje lá, também está nessa questão, que são 11 anos da explosão, do tsunami e do terremoto lá do Japão. Então, voltando aqui para a música, a gente tem todo esse contexto aqui, certo? A rosa radioativa, né? A rosa radioativa, as crianças mudas telepáticas, ou seja, a deformação que elas sofreram, cegas inexatas, mulheres com as rotas alteradas, ou seja, a fertilidade da mulher sendo alterada, né, na sua biologia. Mas ele também chama para a gente não esquecer esse tipo de rosa, certo? Esse tipo de rosa que a gente deve evitar, que é uma rosa que é hereditária, essa rosa radioativa estúpida e inválida. Ou seja, esse tipo de rosa não tem validade para ninguém. E esse tipo de rosa, ela não tem cor nem perfume, mas causa um estrago muito grande, não só na geração presente, mas nas futuras gerações. Como a gente já viu aqui o relato da professora Lúcia, que os jovens eles têm assim característica de ter mais câncer hoje, porque
foi devido à exposição ou dos pais, ou dos avós, ou dos tios, ou de alguém nesse período, certo? Então, essa é a segunda música que a gente viu. Vai até que horas, Lúcia? Até 11h10, é? Até 11h20. Ah, então ainda dá para mais outra. Olha, A Rosa de Hiroshima é um poema escrito pelo cantor e compositor Vinícius de Moraes, que ele é do modernismo, eu acho que é a terceira fase, viu? E vocês vão estudar ele no terceiro ano. O poema recebeu esse nome em protesto às bombas atômicas que foram jogadas lá em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, como eu já falei. Em 1946, um ano depois da guerra, o poema foi publicado no livro Antologia Poética e em 1973 eles foram musicalizados por esse grupo Secos e Molhados. A bomba é comparada com a rosa porque quando explodiu resultou na imagem semelhante a uma rosa ao desabrochar. Uma rosa normalmente está relacionada com a beleza, mas aqui a rosa de Hiroshima ela remete para as horríveis consequências deixadas pela guerra, né? Então foi basicamente isso aqui. Aí vamos ver agora Eduardo e Mônica. Lembrar, aqui na Rosa de Hiroshima nós temos até uma certa rima, mas é uma rima, tem um ritmo, mas não rima. Então a rima é de versos brancos. Aqui, Eduardo e Mônica é uma música de Legião Urbana. Ela é enorme. Eu dividi em duas partes aqui, mesmo assim, quase que eu teria que dividir em três. Mas eu acho que vocês já devem ter contato com Legião Urbana, né? Com o grupo Legião Urbana. E todo mundo conhece essa música? Fala aí no chat para eu saber. Alguém conhece essa música, Eduardo e Mônica? Eu conheço de leve, não conheço muito a fundo não. Certo. Alguém aí dos meninos já respondeu no chat? Dominique disse que conhece. Ok, Dominique. Eu estou dizendo que não, tá? Pronto. Não, Brenda não. Eduardo e Mônica, esse grupo Legião Urbana, ele é dos anos 80 para 90. Então, vocês são novos, não é dessa geração. Mas essa geração, ela já passava por grandes transformações, ali nos anos de 80 para 90, saindo da ditadura militar para uma abertura mais democrática, né? E tem uma sociedade todinha nova se formando, com novos costumes, o que era assim, o que era proibido já está sendo deixado fazer, né? Uma mulher trabalhar, uma mulher estudar, essas coisas assim que antigamente era bem mais forte, que a mulher ela só tinha que cuidar do marido, cuidar da casa, e para estudar era uma dificuldade, não era, Lúcia? Exatamente. Pronto. Gente, eu falo muito pra eles. Olha. Às vezes eles brincam. Mulher pra ficar em casa mesmo. Não diga isso não, menino. Aí, ó, Eduardo e Mônica, ele já é uma narração. Ele é um padrão diferente de letra de canção, texto musical. Ele é uma narração, conta a história desse rapaz, Eduardo, e de Mônica, num contexto muito amplo, né, em que Mônica, ela era mais velha que ele, meio apirralhado, gostava de jogar jogo de botão, ver novela. Ele estava estudando inglês ainda, ela já falava alemão, certo? Ele estava lá no cursinho, Mônica já estava se formando em medicina. Então, aqui nós temos um contexto bem amplo, certo? Tem essa parte e essa outra parte aqui que eu vou falar já já. Aí tem um contexto bem amplo do que nós chamamos de antítese. A antítese é o que é o contrário, é o antônimo, certo? Aí são as ideias opostas, o antônimo. Então, Eduardo e Mônica, eles são a antítese na essência mesmo. Porque ela era de um jeito e ele era de outro. Mas terminaram os dois se casando, né? E tendo filho e tudo mais. Aí, aqui, ó, quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? Aqui tem um dilema, né?
é a razão e o coração. Quem é que obedece mais? É a razão ou o coração? Você segue mais o que? A razão ou o coração? Então, aí ele repete aí quem irá dizer que não existe razão. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram, enquanto Mônica tomava um conhaque no outro lado da cidade. Como eles disseram, Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito menos para tentar se conhecer. Um carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha, com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita. Vocês falam assim? Quem bebe aí fala birita? Vamos tomar ali uma birita? Hein? Vocês que bebem aí, vocês falam assim? Vamos tomar uma birita. E a Mônica riu. Birita é outro nome. Hã? Eu tô dizendo, será que não é birita ou já é outro nome? Deve ser outro nome, né? E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boyzinho que tentava impressionar. Hoje, tá, ainda a gente usa essa expressão boyzinho, mas tem gente que já tá mudando, né? E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir para casa. É quase 2 horas e eu vou me ferrar, porque a mãe dele, claro que ele vivia dentro da casa da mãe dele, ele tinha que ir para casa e ele era de menor, né? Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme de Godard. Sim, se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. Oxi, ele tá andando de camelo num parque? O que é que significa camelo? Hein? Deixa eu ver aqui, eu vou perguntar pra ele. Que Lolizinha das Quebradas, o que é camelo? Hein, Lolizinha das Quebradas? Não? E aí? Alguém sabe o que é camelo? Meu Deus do céu, vamos lá então, ninguém sabe. Eita Jesus, camelo é bicicleta, minha gente. Antigamente eles chamavam de camelo, nas décadas de 80 e 90 era chamado de camelo. Ah, eu vou pegar o camelo, é pegar a bike, hoje é bike, né? Vocês chamam de bike, né? A magrela, pronto, depois de camelo foi chamado de magrela e depois bike. Então, aí ele disse que pegou o camelo, né? Eduardo de camelo, Mônica de moto. Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a moça tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ele gostava do Bandeira e do Bauhaus. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, né? Manuel Bandeira e aquele compositor internacional de música clássica, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rimbal. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô, muito apirralhado, né? Muito acriançado. Ele muito família e ela assim meio bem livre. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, né? O Planalto Central a gente sabe que é Brasília ali, a cidade de Goiás, que diz que tem uma energia muito forte, não sei o que, de meditação, também falava magia e meditação. E o Eduardo ainda estava no esquema escola, cinema, clube e televisão. E mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de se ver e os dois se encontraram todo dia. E a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava para o Eduardo coisas sobre o céu, a água, o ar, a terra. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. Não. E ele se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoravam juntos e também brigavam juntos. Muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa há 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal, a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram para Brasília. E a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho de quem? De quem? De Eduardo, tá de quê? Tá de recuperação.
Então o menino é a cópia escrita dele, né? E o menino lá, o filhinho dele, né? Botou até filhinho como cópia escrita dele. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração e quem irá dizer que não existe razão? Vamos aqui para a análise do contexto histórico. É uma narrativa, tem aqui personagens, o protagonista, antagonista, coadjuvante, certo? No caso, o protagonista são os dois, o antagonista, as características diferentes que eles têm, e os coadjuvantes são os filhos, né? Que só aparece uma vez no texto. Tem tempo, tem espaço, tem enredo, tem narrador. O narrador é narrador observador, certo? O tempo, ele é tempo psicológico, porque dá ideia de tempo e não diz a hora, né? Porque se dissesse a hora era tempo cronológico. É um texto com variação linguística por faixa etária, que é a faixa etária dos jovens, certo? Birita, Camilo, etc. É uma narração que se passa entre os anos de 1990 a 2000, né? Bicicleta chamada de Camilo. Tem a razão versus coisas do coração, é uma antítese. São diferenças sociais gritantes que eles têm. E tem um campo artístico muito amplo, né? Caetano, Bauhaus e tudo mais. E no final tem uma ironia, né? Com o filhinho de Eduardo, tá certo? E por fim, aí tem aqui, ó, a letra de Eduardo e Mônica, da banda Legião Urbana, foi escrita em 1986. Era um momento de mudanças no país, no que se refere à música, no que se refere a tudo, né? Inclusive ao rock, né? O Rock in Rio foi o estimulante para o talento jovem musical do Brasil, né? Que iniciava seus acordes já na década de 80. A banda Blitz foi sucesso nas rádios. Em meados da década de 80, o rock era usado, contestador, multifacetado, pulverizado em várias regiões do país. A banda Legião Urbana, ela trazia um rock poético e letrado, com Renato Russo Renato Russo, com suas músicas como Geração Coca-Cola, Será, Eduardo e Mônica, e Ainda é Cego, e Pais e Filhos e tudo mais, né? Como alguém disse aí que ele é o ícone, né? Do rock, né? Então esse foi o contexto que a letra foi escrita. Tinha a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que é uma música que é da época da ditadura militar, e eu não vai dar mais tempo porque é 11h20. Aí Geraldo Vandré, ele falando sobre, né, para não dizer que não falei das flores, a questão da ditadura militar, as passeatas, quando ele vem, ele fala sobre braços dados, um chamamento quando ele diz vem, vamos, né, eu quero que você venha comigo. Ele fala da cultura de paz, quando dá rosa, né? A luta não era daquela pessoa, porque ela era tida como uma lavagem cerebral. Tem um refrão que é ênfase na mensagem e que esse refrão fica na nossa cabeça, certo? E todas as camadas sociais estão representadas nessa música, certo? Obrigado pela oportunidade, já são 11h20, certo? E até uma próxima oportunidade. Obrigado, professora Lúcia, obrigado a todos vocês. Quem quiser me seguir, arroba professor Marconildo Viegas, certo? Lá no Instagram, ok? Obrigada a você pela sua contribuição aqui para mostrar a eles que a importância da música, né, na contextualização dos textos de redação. Muito bem. Se você colocando uma música no texto fazendo a conexão do tema com a música, você vai sair muito bem na prova de redação, porque é um repertório cultural muito rico, certo? Então, José Nailson disse que o Camilo deveria ser uma moto, né? A moto é hoje, né? Atualmente, que todo mundo tem, os meninos hoje, todo mundo tem uma motoca. Antigamente era uma bicicleta, viu? Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, professora Lúcia, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, tchau a vocês, um abraço. Beijo para você, obrigada. Nada. Tchau.